Cordiais saudações a todos que me podem assistir neste exato momento. Saudações de paz. Aqui Santos Marcos Bond, vosso irmão em Cristo. É um prazer enorme estar em frente destas câmeras para poder transmitir uma palavra que vem da parte do Senhor. E também é um prazer enorme fazer parte desta que é a segunda edição do Sem Filtros. Desde já quero agradecer a toda a produção do programa Sem Filtros, deste projeto Sem Filtros, que me convidou. Não sou digno, mas graças a Deus meus amigos me convidaram e permitiram com que eu viesse para cá. E também quero agradecer de forma muito, mas muito especial ao nosso Senhor pela oportunidade, pois se não tivesse sido o nosso Senhor me concedendo saúde, vida e muita, mas muita bênção, não estaria cá deste lado. Estamos aqui mesmo para poder partilhar a palavra do Senhor, que é o centro desta nossa conversa. Estamos aqui para poder falar acerca de um tema muito especial neste 2026. E aquilo que nós temos preparado para trazer para cada um de vocês encontra-se na palavra do Senhor, encontra o seu respaldo na Bíblia. E temos como tema o nosso maior patrimônio. Se calhar muitos de vocês possam se perguntar, o que esse jovem quer falar? Quer falar o quê acerca do patrimônio? E muitos de nós podemos ter uma concepção diversa daquilo que é a concepção bíblica do nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio, muitas das vezes, pode se cingir em ser apenas uma casa. O nosso maior patrimônio pode se cingir em ser apenas um terreno, pode se cingir em ser apenas um automóvel, ou mesmo a nossa família. Nós podemos ter o nosso maior patrimônio como sendo pessoas. Mas nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, seja a que horas o nosso internauta estiver a assistir este vídeo, nós vamos tratar acerca do nosso maior patrimônio. A palavra do Senhor nos ensina em Lucas, capítulo 18, versículo 24, que o nosso Senhor Jesus Cristo, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão difícil entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Vemos aqui o nosso Senhor a lidar com um jovem mancebo, um jovem muito próspero, um jovem muito, mas muito rico, e que perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer para poder herdar o reino dos céus. Jesus disse que ele deveria observar os mandamentos, e ele disse: eu já observo os mandamentos. Agora, o que falta para que eu entre no reino dos céus? E o nosso Senhor insistiu e disse: leve tudo aquilo que tu tens, venda e dê aquilo que tu fores adquirir através da venda aos pobres, àqueles que têm falta. O jovem entristeceu-se bastante, assim como nós vimos aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25. O maior patrimônio deste jovem rico que a Bíblia nos fala encontrava-se nas suas riquezas, encontrava-se nas suas posses. E muitos dos que encontram-se a assistir podem ter os seus patrimônios também em coisas materiais. E isso sim é constituído patrimônio. Isso sim também é considerado patrimônio. E quando nós falamos sobre riqueza e pobreza, voltamos um bocadinho ao tempo para podermos analisar aquilo que era riqueza em termos judaicos. Há muito tempo, os judeus consideravam uma pessoa rica favorecida por Deus. Uma pessoa que era próspera era essencialmente favorecida por Deus. Se nós formos a ver, Abraão foi um homem muito próspero, Jó foi um homem muito próspero, Ló foi também um homem muito próspero, Isaac, Jacó. Muitos dos patriarcas foram homens que tinham muita posse. Então, ter posse naquela altura era sinônimo de favor de Deus. Ter patrimônios materiais era sinônimo de favor de Deus. E é por isso que quando o nosso Mestre, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem para a Terra e fala acerca do reino dos céus, que no reino dos céus nós não vamos levar essas riquezas, que no reino dos céus é importante que nós nos abstenhamos de acumular essas riquezas materiais. Os fariseus, os saduceus, aqueles homens que estavam responsabilizados de cuidar do templo do Senhor, zombaram dele. Nós podemos ver isso em Lucas 16, 3. Lucas 16, 3.
13, na verdade, não 3, mas 13, diz o seguinte: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro, ou entre as versões, a mamão. 14. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ou seja, Jesus, a palavra do Senhor nos ensina em Isaías, se não me engano, Isaías 53, versículo 3, que ele foi um homem desprezível aos nossos olhos. Jesus não possuía riquezas, não possuía bens materiais. Ele disse que o Filho do Homem não tem sequer um lugar para reclinar a sua cabeça. E é por isso que ele foi, por nós, homens, desprezado. É por isso que ele foi ridicularizado pelos fariseus, pelos saduceus. E nós vamos ver muitas outras passagens bíblicas em que aqueles homens que estavam responsabilizados por cuidar do templo ridicularizavam o nosso mestre pela sua simplicidade. E nós gostávamos também de informar a cada um de vocês que a busca incessante e avarenta pelas riquezas deste mundo constitui uma idolatria. E esta afirmação pode parecer um bocadinho pesada para alguns dos que encontram-se assistindo a este vídeo. Mas isto também tem respaldo bíblico. Se nós formos a ver em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Ou seja, o desejo ávido pela riqueza, o desejo desmedido pelos bens materiais, pelos bens que fazem parte desta terra, que a traça e a ferrugem corroem, é idolatria, pois está aqui escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5. É importante que nós saibamos muito bem que nós não estamos aqui a pregar pobreza. Nós estamos aqui a dizer que as pessoas não devem ser ricas. Não estamos aqui a dizer que os cristãos devem se abster de trabalhar. Eu, em particular, trabalho. Os meus colegas que estão aqui também trabalham arduamente para poderem sustentar as suas famílias. Mas esta busca incessante, esta busca por riquezas desmedidas, fazem com que tenhamos dois obstáculos na nossa salvação e também no nosso discipulado. Por quê? Porque o nosso mestre disse: não é possível nós agradarmos a dois senhores, isto é, a Mamon e também a Deus. Ou vamos devotar a nossa vida para Deus inteiramente e vamos aborrecer a Mamon. Ou vamos agradar a Mamon e vamos aborrecer a Deus. As riquezas deste mundo, meus irmãos, dão-nos uma falsa ideia de segurança. Não sei se vocês já prestaram atenção, que geralmente as pessoas que têm muita posse, tanto assim como aquele jovem mancebo, viu-se numa posição de não ter de se abster daquilo que ele tinha conquistado durante a sua juventude, durante a sua fase de trabalho e tudo mais. Ele viu como se fosse algo muito pesado ter de vender tudo aquilo que ele tinha para poder doar aos pobres. Então, temos aqui alguns pontos, algumas falsas sensações que as riquezas deste mundo trazem para nós, os seres humanos. Que a primeira é uma falsa segurança, é uma falsa ideia de que nós não precisamos do Senhor. Se nós formos a ver em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: em seguida, já advertiu: tende cautela, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porquanto, a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Ou seja, a nossa vida não está baseada naquilo que nós vamos acumulando durante toda a nossa vida, durante todo o tempo em que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu o privilégio, a dádiva de estarmos aqui em vida. Então, em que consiste a nossa vida? A nossa vida consiste, em primeiro lugar, glorificarmos a Deus. Em primeiríssimo lugar, buscarmos o reino dos céus. Então, as riquezas deste mundo
o dinheiro, as propriedades, tudo aquilo que nós podemos granjear aqui na terra, dá-nos uma falsa sensação de segurança e de não precisarmos do Senhor. E de seguida, estas riquezas enganam-nos, fazem com que nós demos muito de nós. Ou seja, as riquezas deste mundo exigem lealdade da parte daqueles que a buscam. De que forma? Se nós formos a analisar a palavra do Senhor, tudo aquilo que nós formos a falar aqui deve ter um respaldo bíblico. É importante que nós vejamos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz o seguinte: porque onde estiver o teu coração, ou seja, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aquele que busca as riquezas deste mundo, em primeiro lugar, entendam bem, aquele que vai atrás, em primeiríssimo lugar, das riquezas deste mundo, é obrigado a devotar o seu tempo para essas riquezas. E isto vai, obviamente, exigir com que nós sejamos leais a essas riquezas. E, para além disso, também faz com que os ricos, ou aqueles que buscam essas riquezas, sintam como se não precisassem de Deus, se sintam autossuficientes para poderem viver sem a presença de Deus em suas vidas. E isto é um verdadeiro engano. Por quê? Porque se nós formos analisar 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, diz o seguinte: portanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentações. Não estamos aqui a dizer que não devemos trabalhar, não estamos aqui a dizer que não devemos sustentar as nossas famílias. Mas os que ambicionam ficar ricos de forma desmedida, aqueles que estão ávidos pela riqueza deste mundo, em armadilhas caem e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. 10. Porquanto o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Ou seja, se nós não tivermos o cuidado de termos aquela que é a balança certa entre buscar a Deus e buscar o sustento para as nossas vidas, nós vamos cair nessas concupiscências, vamos cair nesses males que 1 Timóteo 6, 9 e 10 nos falam. E nós também, se buscarmos avidamente essas riquezas, nos vamos esquecer daquele que é o propósito fundamental pela qual Deus nos trouxe ao mundo. O cristão genuíno, aquele que vive para Deus, não deve doar a sua vida para buscar somente as riquezas deste mundo. Não deve ter esse desejo desmedido de buscar as riquezas deste mundo. Isto até pode parecer controverso. Por quê? Porque muitos dos nossos pastores, porque muitas das nossas igrejas nos ensinam a trabalhar em prol da busca da riqueza deste mundo. Sendo que isto é contrário àquilo que o Senhor nos ensinou a buscar. O Senhor nos ensinou a buscarmos o nosso maior patrimônio no reino dos céus. O nosso maior patrimônio deve estar num lugar em que os ladrões, em que a ferrugem, a traça, em que ninguém pode minar e roubar aquilo que nós temos acumulado. Ou seja, se nós guardamos as nossas riquezas em Deus, se nós guardamos as nossas riquezas no reino dos céus, nenhum ladrão poderá nos roubar. Nenhuma traça, nenhuma ferrugem nos poderá roubar. Não poderemos ficar defraudados ou desiludidos, pensando que depois de nós sairmos desta terra, porque um dia vamos perecer, depois de sairmos desta terra, vamos levar todos aqueles bilhões, milhões e trilhões que nós acumulamos. Não. Assim como nós viemos à terra nus, a nossa mãe viu a nossa nudez, nós voltaremos a si mesmo, sem absolutamente nada. Este iPhone vai ficar e o meu filho provavelmente vai usufruir. A casa que eu construí, os bens que eu fui adquirindo durante a minha vida, Salomão depois fala sobre isso. Aquilo que eu vou construindo, nada serve para quê? Para ficar com os outros. Os meus filhos, os meus pais, os meus primos, no fim da minha vida, vão lutar para poderem granjear tudo aquilo que eu acumulei. Então, para que terá sido a minha busca incessante por estas riquezas? Absolutamente para nada.
Então, o nosso maior conselho aqui é buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. É vivermos intensamente para o nosso Deus. É vivermos de tal modo a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Acima daquilo que nós podemos achar que é o bem do nosso maior valor. Hoje em dia temos aí os iPhones que iludem as nossas irmãs a enveredarem por um caminho que não é o caminho correto. Vemos as nossas irmãs vendendo-se por um par de extensões. Vemos as nossas irmãs vendendo-se por algo supérfluo, por algo que não tem em si um valor eterno. Não existe vida nessas coisas que nós tanto buscamos. Não existe eternidade nessas coisas que nós tanto amamos. Não existe nada de vida naquilo que nós tanto devotamos a nossa vida. Nós devotamos a nossa vida por coisas perecíveis e passageiras. Coisas que, no fim da vida, absolutamente não nos vão valer para nada. Não só as nossas irmãs, mas também vemos os nossos irmãos enveredando por caminhos que não são bíblicos, por caminhos que não nos levam à presença do Senhor. Nós vemos os nossos irmãos matando-se uns contra os outros. Nós vemos os nossos irmãos roubando. Para quê? Para poderem suprir aquelas que são as exigências deste mundo. É importante com que eu, ao estar com os meus amigos, também diga que tenho isto, aquilo. É importante com que eu também pareça que tenho aquilo, aquilo. É importante com que chegue o fim do ano e eu também consiga viajar para Belém. É importante com que eu faça isso e aquilo para que as pessoas vejam que eu também consigo. E muitos enveredam por caminhos que não são de Deus. E muitos se perdem por conta desta busca incessante pelas riquezas deste mundo. Se nós formos a prestar atenção na palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina que se os nossos olhos estiverem fitos àquilo que perece, aquilo que a traça e a ferrugem corroem, nós perderemos o reino dos céus. Mas se nós colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, que a traça e a ferrugem não corroem, nós teremos adquirido o nosso maior patrimônio. E até aqui ainda não dissemos qual é o bem mais valioso, qual é o nosso maior patrimônio. E nós estamos a caminho disso. Nós vamos aqui falar sobre aquilo que é o nosso verdadeiro maior patrimônio. O cristão genuíno, o cristão que vive de acordo com a palavra do Senhor, deve obrigar a si mesmo a ser fiel em relação aos bens que Deus tem colocado em nossa posse. Eu estava aqui a falar com um dos meus amigos e ele disse o seguinte: Bonde, o Senhor nos deu um talento, o Senhor nos deu muito trabalho e nós muitas das vezes nos vemos muito ocupados com o trabalho, muito corridos no nosso dia a dia e que não conseguimos servir a Ele. Então, nós vimos que nós podemos servir a Deus através daquela que é a nossa obra, ou seja, através daquele que é o nosso ofício. Então, naquilo que nós fazemos para podermos ganhar o pão, para podermos colocar o pão na mesa, nós vamos glorificar a Deus e nós vamos servir. E é por isso que o quê? E é por isso que os meus amigos, estes que fizeram este projeto, este plano, que trabalham com mídia, estão aqui a trabalhar arduamente. É por isso que estão aqui a fazer com que este projeto ganhe vida. Ou seja, nós somos obrigados a ser fiéis naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. No sentido de, se Deus colocou em mim um determinado talento, eu devo usar este talento não só para ganhar dinheiro, mas também para glorificar a Deus. E onde é que está o respaldo bíblico sobre isto? A palavra do Senhor nos ensina que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, se não me engano. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o cristão tem esta obrigação de ser fiel naqueles bens, naquele usufruto que Deus tem colocado em nossas vidas. Por quê? Porque se nós formos a prestar atenção, tudo aquilo que nós adquirimos, Deus é quem nos tem dado. Tudo aquilo que nós conseguimos conquistar, se não fosse por Deus, nós não teríamos conseguido. A saúde, a família, a esposa, a casa, o carro, tudo aquilo que nós temos, nós devemos devolver a honra e o crédito ao nosso Senhor.
Devolver a honra e o crédito ao nosso Criador. Devolver, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. A palavra do Senhor, mesmo para podermos falar aqui sobre aquele que é o cerne, sobre aquele que é o centro do nosso debate, da nossa conversa, eu gostava que vocês fizessem esta análise comigo. Deus constituiu o homem de 3 elementos: corpo, alma, espírito. O corpo, volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a alma, que é a essência do homem, é que vai ser julgado. A Bíblia nos ensina que nós devemos temer aquele que tem a possibilidade, tem um poder de não só mandar o corpo para o inferno, mandar a alma para o inferno, assim que é. Devemos temer a esse mesmo, que pode mandar a nossa alma para o inferno, não os homens. Os homens se limitam a fazer-nos sofrer corporealmente, mas não podem mandar a nossa alma para o inferno. Agora, o bem mais precioso que o homem tem e que deve lutar para salvaguardar é a sua alma. O nosso maior patrimônio, aquilo que nós temos de mais valioso, aquilo que o homem tem, que Deus lhe deu de mais valioso, é a sua alma. Não são os carros, não são as posses, não é a terra, não são os amigos, não é a esposa bonita que tu tens, não é o filho abençoado, inteligente que tu tens. O bem de mais valioso que tu tens é a tua alma. E é por isso que o nosso Senhor, quando falou lá no princípio, que nós falamos aqui, Lucas 24, 25, disse ao jovem: vende tudo, oferece aos pobres, e aí tu herdarás o reino dos céus. E vejam só qual é a reação daquele jovem. Ele disse: não, eu não vou vender isso. Ele entristeceu-se bastante e não fez aquilo que o Senhor disse. Por quê? Porque o Senhor sabia que o maior patrimônio que aquele jovem tinha não eram as suas posses, que a Bíblia aqui nos fala. O maior patrimônio que aquele jovem tinha não eram suas propriedades. O maior patrimônio que aquele jovem tinha era a sua alma. O bem de mais valioso que aquele jovem tinha era a sua alma. E onde é que está escrito isso? Se nós formos a ver aqui em Mateus, capítulo 6, versículo... Mateus capítulo 6, versículo... Não, Mateus 16, assim que é, versículo 26, diz o seguinte: pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Qual é o ganho? A questão é, qual é o ganho que nós vamos obter granjeando tudo? Termos os melhores amigos, termos a esposa mais linda, termos o filho mais abençoado, estudarmos nas melhores escolas, termos tudo aquilo que a nossa alma desejar ter. Vejam só o que Salomão diz. Salomão foi um homem que deu-se o prazer de sentir tudo. Teve mais de não sei quantas concubinas, teve não sei quantas esposas, ele disse: construí casas para mim. Buscou riquezas, teve riquezas, e ele foi abençoado por Deus. Lhe foi dado tudo aquilo que ele queria. E ele provou de tudo isso. Bebida, tudo aquilo que nós podemos pensar que um homem rico pode ter, Salomão teve. E no fim de tudo ele disse: tudo isso que eu provei, tudo isso que eu tive é vaidade. Tudo isso é vaidade. A nossa escola é vaidade, a universidade é vaidade, a nossa esposa é vaidade, o nosso filho é vaidade, o nosso carro é vaidade. Dentro em breve nós estaremos velhos, dentro em breve nós não mais estaremos aqui. E o que nós teremos feito com a nossa vida? O que nós teremos feito com o pouco tempo que o Senhor nos tem concedido para podermos viver? E é por isso que a palavra do Senhor nos diz: pois que lucro, que ganho, qual é a vantagem de uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Nós hoje em dia, como cristãos, infelizmente temos tido uma visão errada daquilo que devemos cobiçar. Nós muitas das vezes cobiçamos as riquezas dos ímpios. Olhamos para o fulano do X nas redes sociais. Uau, eu gostaria de ter aquilo, mas nós não sabemos qual é a proveniência daquilo.
Olhamos para fulano de X e temos-lo como espelho da nossa vida e passamos a viver de acordo com aquilo que são os caminhos de um ímpio. Por quê? Porque nós queremos ter aquilo que o ímpio tem. Ou seja, cobiçamos a riqueza que vem da impiedade. Cobiçamos os grandes homens da nossa atualidade. Mas eu quero vos dizer que nenhum desses homens vai levar um centavo sequer que eles têm acumulado nesta terra. Nenhum deles. Então, primeiro, invista na sua alma. Arrependa-te dos teus maus caminhos. Busque a Deus. Mateus, quando Jesus Cristo começou a pregar, ele disse, e começou Jesus a pregar e a dizer, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Eis que o reino dos céus é chegado e muitos de nós têm feito aquilo que Isaías disse em 53. Muitos de nós têm preferido buscar o reino desta terra. Nós estamos limitados, a nossa visão está limitada para aquilo que nós conseguimos ver aqui. Mas tem muito mais. Coisas que a Bíblia diz que são inefáveis. Coisas que, por mais que nós queiramos falar, é impossível de pronunciá-las pela nossa própria boca. Porque são coisas que a nossa mente nunca concebeu. A mente humana nunca concebeu e não vai conseguir conceber aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que vão herdar o reino dos céus. Ou seja, se tu cobiças muitas propriedades, muitas riquezas, eu tenho uma boa notícia. No reino dos céus existe muito mais do que aquilo que tu desejas aqui na terra. Porque isso vai perecer, mas lá não perece. Se tu almejas tanta saúde, eu tenho uma boa nova para ti. Porque aqui na terra, um agravozinho só ceifa a tua vida. Uma tossezinha só ceifa a tua vida. Um mal-estar. Quantos de nós já ouviu aqui? Ah, não, eu estava com aquele fulano de X, Y, Z. Mas 2 por 3, volto para casa e ouço a notícia que ele pereceu. Ele morreu. Como? How? Ou seja, um agravozinho só ceifa a nossa vida. Um agravozinho só mata-nos, tira-nos desta terra. Então, eu tenho uma boa nova para ti que almejas tanto saúde. Tu podes ter muita saúde, longevidade e vida eterna, vida que não acaba no reino dos céus. Então, invista no bem de maior valor que a sua alma. Busque a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima daquilo que tu podes ver. Ame a Deus acima daquilo que tu consegues ver. E o reino dos céus está disponível. Enquanto tu assistes este vídeo, ore, fale com Deus. Busque meditar na palavra do Senhor. Vá a uma igreja que pregam a Bíblia. Este é o meu conselho. Falando sobre o bem de maior valor que nós temos, eu te aconselho a não ir para igrejas que prezam somente pelas riquezas, porque nós temos esse tipo de igrejas hoje em dia, que o seu foco é prosperidade aqui na terra e se esquecem daquilo que é a nossa salvação. E por que Jesus Cristo veio aqui à terra? Não foi para nos dar riquezas, não foi para nos dar bens supérfluos, mas sim para nos salvar. Nos salvar de quê? De nós mesmos. Porque nós saímos do caminho dele. Porque nós nos perdemos. Porque nós saímos daquele que era o foco do porquê termos sido criados. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que Deus nos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém.